A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo e onde eu pude assim me ver de fora, né? Eles correram para a emergência, entubaram, correram para a emergência e eu fui sobrevoando em cima do corpo. Eu lembro das luzes passando. Eles não se conhecem, mas no limite estreito entre a vida e a morte, viram e ouviram coisas surpreendentes. Marisa sabe que não é fácil falar do que viveu, mas está certa de que só voltou para contar a história. Era uma terça-feira, como tantas outras no Parque do Ibirapuera, mas naquele dia o passeio seria curto. Tive uma dor alucinante do lado direito. Andei, pedalei, encostei numa guia e pedia muita água, porque a minha cabeça parecia que estava pegando fogo. Marisa sofreu um derrame. Foi o início de uma experiência que ela jamais esqueceria. E aí meu coração parou. Eu tive uma parada cardíaca. Cheguei num lugar cinza, era uma tenda grande e um homem muito forte. E eu virava para ele e falava, olha para mim, me perdoa. Durante o coma, o que para ela são relatos de vidas passadas se misturaram a coincidências desta vida. Quando eu saí da UTI, fui para a SEMI, eu liguei para Ana. Para dizer para ela, para agradecer a visita dela. Ela quase caiu da cadeira, porque ela não foi me visitar. Ela foi com a filha no hospital no pronto-socorro. A amiga é a administradora de empresa, Ana Oliveira, que desde aquele dia não duvida de mais nada. Ela falou a roupa que eu tava, o jeito que eu tava. Então era assim, parecia que ela estava me acompanhando lá no hospital, passo a passo. A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Por todo o mundo, histórias como essa desafiam a ciência. Pessoas à beira da morte garantem que saem do próprio corpo, ouvem e veem parentes que já morreram, são atraídos por uma luz ou assistem à própria vida numa espécie de retrospectiva. A esse conjunto de características tão peculiares deu-se o nome experiência de quase morte. O termo surgiu em 1975, quando o pesquisador Raymond Moody reuniu relatos de mais de 100 pessoas que tiveram morte clínica e, quando voltaram, tinham muitas histórias para contar. A ciência estuda estes relatos e são muitas as teorias. Uma delas explicaria as visões durante as experiências de quase morte. Neste momento, a falta de oxigênio no cérebro provoca a liberação de substâncias químicas no sistema límbico. A partir daí você tem a montagem das ilusões, a montagem dessas alucinações, né, que muitas vezes as pessoas relatam nas experiências de quase morte. Premiado neurocientista Miguel Nicoleles, um fenômeno que merece ser investigado. Então nós estamos estudando pela primeira vez as bases neurofisiológicas de fenômenos como esse, né? E estamos aprendendo o que significa experimentar essa sensação do seu corpo estar saindo de você mesmo quando a pessoa sofre um acidente de automóvel ou tem uma cirurgia, uma anestesia e uma série de outros eventos que tendem a produzir em alguns pacientes essa sensação do corpo se saindo de si mesmo, né? Na verdade, as EQMs ainda são um grande ponto de interrogação nesse grande livro que é a ciência contemporânea, que ainda está sendo escrito. O que a ciência não consegue explicar recheia as páginas dos livros e a imaginação de cineastas.
Quantas experiências de quase morte podem acontecer em tragédias que atingem milhares de pessoas? O ator e diretor Clint Eastwood deu vida a uma delas ao contar a história de uma jornalista francesa durante o tsunami de 2004, onde mais de 400 mil pessoas morreram. Arrastada pelas gigantescas ondas, ela vive uma experiência de quase morte. Foi durante uma regata no Espírito Santo em 1998 que a vida de Lars Grael sofreu uma guinada. Uma lancha invadiu a área de competição e atingiu o barco do velejador, que teve a perna amputada. Minutos depois, quando eu já estava no transporte entre o Yacht Clube do Espírito Santo e o hospital em Vitória, eu tive uma parada cardiorrespiratória. E nessa parada houve uma sensação, primeiro, de impotência, de eu deixar de controlar os meus movimentos, e depois uma sensação de paz muito grande, assim, e aonde estranhamente você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo. Me vi de fora e levantando e me afastando, né, até a hora que eu volto. Tudo aconteceu em poucos segundos. Logo ele foi reanimado pela equipe médica. Eu era mais racional, né, mais racional e achando que simplesmente era uma energia que se apagava e aí você foi, né, tudo que deixa é memória. Mas após essa sensação, né, me deu, né, a crença de que possa existir algo, né, após a morte, né? Agora, o que é? Não posso comprovar. 2 medalhas de bronze em Olimpíadas, 10 vezes campeão brasileiro de vela e, mais que tudo isso, um novo homem. A partir dali, poxa, eu comecei a dar muito mais valor à vida, o hoje, né? Não buscar a felicidade daqui, no futuro. A felicidade é hoje, aqui, agora.